Boa noite. Gente, eu queria começar essa palestra trazendo um pouco do relato, né? Logo após o Natal, eu estava muito concentrado e ouvindo ao longo do dia inteiro algumas músicas de padrões bastante elevados como essa que acabou de tocar e algumas outras músicas cristãs, músicas natalinas, enfim, algumas músicas celestes. E nesse processo em que eu me deleitava ouvindo essas canções, essas frequências, emergiam como blocos de informação na minha mente. E que eu sabia que não era meu, e vinha inúmeras informações, inúmeras ideias, e mais tarde vinha outras que eu sabia que eram transmitidas de maneira diferente, não era a mesma linguagem, mas eram complementos de assuntos, e ao longo de 2, 3 dias estava recebendo essas informações. E um incômodo muito forte palpitou no meu coração para que eu estivesse gravando esse vídeo e vos trazendo um pouco desse conhecimento. Não sei se eu os trarei com fidedigno, né? Porque eu tentei anotar, fazer uma cola, e quando eu tentava escrever alguma coisa, fugia tudo da cabeça como se não tivesse nada na mente. Então, acabou tornando as coisas um pouquinho mais complicadas para mim, porque eu nunca tinha recebido isso antes. Então, vou começar do começo, trazendo o conhecimento que eu sei, e se essas ideias forem emergindo novamente, vou procurar trazê-las, tá bom? Isso daí é um relato porque eu nunca passei por isso, é o primeiro vídeo que é gravado. Confesso que não é a coisa mais fácil do mundo estar diante dessa plateia, né? Mas nós, como irmãos, né, estamos juntos nessa caminhada. Então, gente, eu gostaria de estar trazendo nessa palestra um raciocínio lógico. Nós iremos começar no micro, desde o micro ao macro, né? Com uma introdução de como funciona o universo. Vamos falar um pouco sobre átomos, partículas e como isso nos influencia nas últimas instâncias, né? Alguém conhece um átomo? Alguém já viu um átomo? Já estudou nas escolas aqui? Por favor, levantem a mão. Conhecem? Muito poucos, né? Muito poucos. Átomos são formados por nêutrons, elétrons e prótons. O centro do átomo ele é formado por nêutrons e prótons. E os aspirais do átomo por elétrons, certo? Foi feito um experimento para que nós possamos prosseguir no raciocínio lógico há aproximadamente 200 anos atrás, chamado experimento da dupla fenda. Acredito que se pouquíssimas pessoas ouviram falar de átomos, menos ainda tenham ouvido falar desse experimento, em que se constitui no seguinte: foi enviado através de um aparelho um elétron que é infinitamente menor do que um átomo. Infinitamente menor do que o átomo. Foi enviado através de uma fenda, certo? Consegue imaginar uma folha de papel com uma abertura e um fundo como uma parede. Esse aparelho
emitiu esse elétron através dessa fenda e ele se bateu nessa parede, certo? Mas quando foi colocada duas fendas, uma segunda fenda, imagina então uma folha de papel com duas aberturas. Ele deveria passar pelo mesmo espaço, projetar na parede exatamente a mesma linha da fenda, sobreposta a ela. Mas não foi o que aconteceu. O elétron se comportou diferente. Ele se comportou como uma onda. Ele se dividiu, passou pelas duas fendas, interagiu consigo mesmo, voltou e se comportou de outra maneira. Então, ele não formou, digamos assim, o mesmo desenho. Ele se propagou e acabou atingindo toda a parede. Vários elétrons, né? Não foi um só, foram vários. Ou seja, ele se comportou como onda. Mas quando esse experimento foi observado, porque os cientistas são muito curiosos, né? Então eles colocaram um aparelho, que hoje em dia é possível fazer isso com a tecnologia, por mais que atrasada que seja, né? Então colocaram esse aparelho para conseguir observar esse elétron. No momento que se observou-se, ele passou a se comportar da primeira maneira. Ele não se subdividiu. Então, em todos os momentos em que foi observado, ele foi tratado como partícula, ele não foi tratado como onda. Mas no momento em que não havia um observador, ele se manifestava de uma outra forma. Em que isso implica nas suas vidas? Alguém sabe? Sim. Alguém compreende então o quão profundo isso implica nas nossas vidas? O observador, o movimento do elétron como partícula, como onda, o quão profundo é isso? Porque muitos acham que são diferentes uns dos outros. É por isso que pode haver homicídio, crimes, roubos e todo tipo de atrocidade que vocês estão tão acostumados a ver nas suas televisões. Mas, do mesmo componente que compõe o chão, este tecido desta calça, essa câmera, este microfone, o cabelo, o cachorro, a sua testa, qualquer parte do seu corpo ou qualquer parte da matéria, até do oxigênio, do visível e do invisível, é composto por átomos. São apenas sistemas organizacionais diferentes. Eles se comportam de maneiras diferentes em últimas instâncias. No sentido de que essa calça tem uma cor, esse piso tem uma outra cor, o sapato dela também, e assim sucessivamente. São sistemas organizacionais. Então, o elétron, o conjunto de elétrons pode formar um livro, uma cadeira, um quadro, um ventilador, seja lá o que for. Mas ele também se comporta como nós desejamos que ele se comporte. Somos nós que criamos o modo como ele deve se comportar. Então tudo isso está debaixo de um inconsciente coletivo. Foi isso que definiu a cadeira como cadeira, o livro como livro, o piso como piso, a parede como parede. Mas eu vos digo que eles são seus mais fiéis servos, porque estão sujeitos
aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus comandos conscientes e inconscientes. Ele vos obedecem porque são partículas, são ondas e são conscientes de si mesmas. O átomo é consciente de si mesmo, o elétron também. E vos obedecem a todo tempo, a todo momento, sem distinção, seja para o bem, seja para o mal. São vocês que coordenam isso. E trafegar por um universo sem saber as suas leis é muito perigoso. Extremamente perigoso. Não sabem, não fazem ideia do mal que fazem a vós e aos vossos irmãos. Não vos passam pela mente o quão grotesco é proferir uma palavra destrutiva ou emaná-la através de um sentimento. Tudo está sujeito a leis cósmicas que regem esta dimensão e as demais dimensões acima. E o comando que vocês dão a esses átomos, a esses elétrons inocentes, manifestar-se-ão em qualquer uma das dimensões da realidade. Por mais que não se manifestem de imediato no físico, porque vocês não têm disciplina mental para fazer isso. Mas um sentimento, uma palavra, emana, vibra e se manifesta. E atinge aquele a qual você deseja. Vocês estão ligados inteiramente com aquilo que as suas consciências focalizam a sua atenção. Se pensam em discórdia, atrairão discórdia. Se pensam em catástrofes, atrairão mais cedo ou mais tarde catástrofes para as suas vidas. Se pensam no bem, atrairão benevolência. Se pensam no mal, desgraça. Se pensam com raiva, com ódio para um irmão, para com um irmão, esta emanação viaja através do tempo e do espaço até o atingi-lo. Se junta a várias outras dessas emanações criadas por outras consciências tão destrutivas quanto as vossas. E por lei de retorno, voltam a ti mesmo que as emanou. É por isso que se manifesta a desgraça, a pobreza e a miséria e a doença em vossas vidas, por conta de tamanho acúmulo de densas energias. Então se pega o homem sem conhecimento a reclamar ainda mais, a queixar-se ainda mais das desgraças que o afligem, atraindo ainda mais desgraça. Mas eis que o propósito de estarem aqui é a vossa evolução. Não vieram para ter doenças, não vieram para sentir dores, mas vieram para experienciar, adquirir maestria sobre toda condição contrária e à parte de Deus, que habita em vós mesmos. Estão em uma caminhada eterna que culmina apenas no progresso e no retorno à casa do Pai. Então,
se estão aqui hoje, aqui encarnados, neste momento, neste tempo, vieram nesta palestra e assistem estes vídeos. Despertai-vos, bem-amados filhos de Deus, pois momento como este talvez não os encontrem mais. Talvez após muito tempo. E muitos outros gostariam de estar tendo esta oportunidade. Despertai-vos, já é hora. É tarde, pois a cada momento que atrasam este despertar, não sabem como se prejudicam. O Criador expande-se em si mesmo e vós sois fagulhas dele. Estão carregados dos mesmos componentes e das mesmas capacidades que o Criador tem. Todas as virtudes, todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor habitam em vós, aguardando o momento de um despertar de consciência, pois a consciência não é sacrificada, depende de vós esse despertar. Não vos é imposto, mas entendam que como o Criador expande em si mesmo, e vós sendo centelhas desse Criador, ao despertai vossas consciências, ampliam o poder dessa centelha e transformam-se em labaredas flamejantes. E assim, o Pai se expande através do infinito. Cada um de vós sois universo em vós mesmos. E no momento em que despertai-vos, serão a voz do Criador, aonde quer que estejam. Vossas palavras serão as palavras às quais Deus transmitirá ao mundo das formas toda a sua graça, toda a sua luz, toda a sua perfeição. Os vossos pés serão os pés onde o Cristo caminhará sua eterna jornada no universo. Os seus pensamentos e os seus sentimentos serão as irradiações do Criador sobre o mundo das formas. Eis que agora vos é entregue as chaves que abrem todas as portas de todas as virtudes, as portas do Criador. Está muito perto, ao vosso alcance, está dentro de vós, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Nada é por acaso. Tudo está debaixo de leis, nesta em qualquer uma das dimensões da Terra. Vós sois bem-amados filhos do universo. Irmãos jamais despertos anseiam pelo vosso acordar. É como desabrochar de uma rosa, bela e linda, que não tem consciência da beleza de si mesma. Despertai-vos. Despertai-vos. Emanai todas as virtudes que vos são possíveis, que vos são cabíveis. Uma das maiores um dos maiores sentimentos que se pode ser emanado é a gratidão.
Gratidão a tudo o que há. Gratidão pela vida. Gratidão pelos seus pais. Gratidão pela sua casa. Gratidão por esse momento. Gratidão por tudo. Pela vida dos seus desafetos. É pela deficiência do ser, da consciência, de emanar esta gratidão que vos dificulta o acesso à morada secreta do Altíssimo. Passai então a emanar esse sentimento diariamente, ao acordar, ao meio-dia e ao anoitecer. Se abençoai uma roseira em seu jardim, ela certamente responderá com um viço maior do que todas as outras. Como vos disse, esses átomos são conscientes e são seus mais fiéis servos. Abençoem todas as coisas. O cobertor que vos aquece na noite fria, o carro que vos leva e vos locomove para lá e para cá, os livros que detêm tantos conhecimentos importantes a serem distribuídos e que ajudam a vos expandir a consciência. Todas as coisas estão ao vosso dispor, mas muitas vezes não são valorizadas, são tratadas como lixo, como descartáveis, mas esquecem que o Criador também está ali e que vos serviu. Passe então a valorizar as pequenas coisas da vida, pois elas são o Criador, através da forma, se manifestando e contribuem assim para a evolução das vossas consciências. Gente, essas coisas que vieram aqui não tem nada a ver do que tinha vindo antes, mas é isso. Muito obrigado.